Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 22 de setembro de 2024, estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles, chegando a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, os discípulos estavam discutindo quem era o maior, quem era o mais importante entre eles. Compreendamos, amados irmãos, no reino de Deus, os maiores são aqueles que se colocam a serviço de todos, pois não procuram ser servidos, mas servir. Diz Jesus, amados irmãos, não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos amigos. A gente vê isso lá em João, capítulo 15, versículos 13. Compreendamos, amados irmãos, como uma mãe que se coloca em último lugar. Vejam, vamos recordar as mães, né? Como uma mãe que se coloca em último lugar, ou seja, ela primeiro cuida e alimenta os seus filhos e só depois se cuida e se alimenta. Ou, como rezamos, amados irmãos, na oração de São Francisco, ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Ou seja, amados irmãos, aquele que quer servir, aquele que, digamos assim, que não se acha o mais importante, mas coloca o outro como mais importante. Ou seja, aquele que está constantemente procurando o bem. Né, amados irmãos, veja o que nós dissemos outro dia. Aquele que procura o bem, né? Não os bens dos outros. Né? Então, aquele que quer o melhor para os outros. E assim, amados irmãos, certa vez eu lembro que eu dizia o seguinte, que eu seja, amados irmãos, né, não o que eu quero ser, mas que eu seja aquilo que os outros precisam. Se ele precisar de um irmão, eu serei um irmão. Se precisar de um pai, eu serei um pai. Se precisar de uma mãe, eu serei uma mãe. Ou seja, eu não vou ser o que eu quero ser, eu vou ser aquilo que os meus irmãos estão precisando. Então, apesar de ser algo assim bastante difícil, né, amados irmãos, mas a gente vai lembrar justamente de Jesus dizendo sobre a misericórdia, porque vejam, a misericórdia, ela não é uma palavra muito bonita, mas na hora de ser misericordioso, ela se torna bem complicada. Vejam, Deus, ele é bom e faz nascer o sol sobre maus e bons, ou seja, ele faz o bem tanto aos maus como às pessoas ruins. Aí a gente vai lembrar
de Madre Teresa de Calcutá, que dizia que as pessoas boas merecem o nosso amor. As pessoas ruins precisam do nosso amor. Então, a gente não vai ter desculpa para fazer o mal. A gente vai ter sempre motivo para fazer o bem. Por quê? Porque aqueles que são bons conosco, é claro, eles merecem. Mas aqueles que são ruins, ou aqueles que não são bons, eles precisam. É muito mais do que merecer. Eles precisam do nosso amor. Então, meus irmãos, que, como diz São Francisco, que nós sejamos instrumentos de paz. Que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhem o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.